Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Que horas que vocês vão estar vendo? Eu não sei, né? Mas eu sei que vocês vão ver. Assim eu espero que vocês vão ver, né? Pessoal do segundo módulo de análises clínicas, tudo bem com vocês? Né? Espero que todos estejam bem, né? Saudade de cada um de vocês, tá? Cada um de vocês sinta-se abraçado aqui pelo professor Fabiano, tá bom? Bom, pessoal, a matéria de hoje, né? A matéria de hoje é hematologia, tá bom? Dentro da hematologia a gente está vendo uma série de coisas, certo? E hoje a gente vai ver o que? A gente vai falar sobre os monócitos, tá? Então, a matéria é hematologia e nós vamos falar sobre os monócitos, tá? E aí eu coloquei uma partezinha aqui, gente, pra gente o quê? Pra gente dar uma recordada, né? Porque a gente já está bem lá na frente dentro da hematologia. Primeira coisa é o seguinte, o que a hematologia estuda? Ela estuda o quê? Os elementos figurados do sangue, não é? O que são os elementos figurados do sangue? Os elementos figurados do sangue são as células, não é verdade? As células sanguíneas. Tá? O sangue é composto de duas partes, uma parte líquida, que nós chamamos de plasma, e a parte sólida, que nós chamamos de elementos figurados, né? Esses elementos figurados são as células sanguíneas. Quais são as células sanguíneas? Quais são as células sanguíneas? As células sanguíneas são as hemácias, que são glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas, que são conhecidas também o quê? Como trombócitos, né? Nominho mais difícil, trombócitos, né? Então a gente viu o conceito de hematologia. Depois desse conceito de hematologia, o que a gente viu? A gente viu uma coisa chamada hematogênese ou hematopoiese, né? Então, ó, olha aqui no slide que o Titi está mostrando para vocês. Hematogênese ou hematopoiese. O que a hematogênese e a hematopoiese estudam? Elas vão estudar como é produzido o sangue no nosso organismo. Lembra que o titio falou para vocês como é que esse sangue é produzido? Inicialmente, lá na vida uterina, ele começa sendo produzido o quê? Pela placenta da mamãe, não é? Depois da placenta, quando começa a desenvolver o fígado, o baço, essas células sanguíneas começam a ser produzidas por quem? Pelo fígado e pelo baço, não é? Com o passar do tempo, ela vai sendo substituída com o desenvolvimento da medula óssea. Essas células sanguíneas passam a ser produzidas o quê? Pela medula óssea, não é verdade? Pela medula óssea. E na forma adulta, né? na nossa idade atual, adulto, né? As células sanguíneas são produzidas o quê? Pela medula óssea. Todas as três células, tá? Tanto as hemácias, como os leucócitos, como também o que? As plaquetas, tá? E aí a gente passou a estudar cada uma dessas células, né? A gente começou a estudar o que? As hemácias. Eu falei para vocês que as hemácias, elas podem ser chamadas também de eritrócitos, né? Ou também o que? De glóbulos vermelhos. Qual que é a função das hemácias? Lá na quarta série você aprendeu que as hemácias, os glóbulos vermelhos, têm a função de transportar oxigênio para o nosso organismo. Aí eu falei para vocês, não, tá certo, mas na verdade quem transporta o oxigênio é a hemoglobina. E essa hemoglobina que está o que? Dentro das hemácias. Então eu posso dizer que a hemácia ela é responsável por transportar a hemoglobina. E a hemoglobina que é responsável o quê? Por transportar o oxigênio, né? Vocês aprenderam uma série de coisas, vocês aprenderam como que essas hemácias são produzidas, como que é regulada a produção das hemácias, né? Através da eritropoetina, não é verdade? A eritropoetina é o hormônio produzido lá nas glândulas suprarrenal que faz o que? A regulamentação da produção, dessas hemácias, né? Dessas hemácias. Tá certo, pessoal? Né? Vocês aprenderam que as hemácias sobrevivem no nosso organismo 120 dias aproximadamente, não é? Depois elas são o quê? Capturadas lá pelo baço, onde elas vão ser destruídas para que novas hemácias surjam, né? Então, constantemente o nosso organismo ele está produzindo o quê? Hemácias, não é verdade? Bom, depois de ter estudado as hemácias, pessoal, a gente estudou o quê? A hemoglobina, né? A hemoglobina é o quê? Uma proteína encontrada no interior dos eritrócitos, né?
E sua função principal é o quê? Transportar oxigênio dos pulmões para o tecido, né, do corpo, tá? Ao mesmo tempo também que transporta o quê? O dióxido de carbono, não é verdade? Dos tecidos para o pulmão, quer dizer, o gás carbônico, não é verdade? Bom, pessoal, então vocês aprenderam que a hemácia, que a hemoglobina, ela está o que? Dentro da hemácia, que ela é um pigmento que vermelho, ela que vai dar a coloração que vermelha para o que? Para as hemácias, né? Para as hemácias, para os nossos glóbulos vermelhos, tá bom? E na verdade é ela que transporta o oxigênio. Vocês aprenderam que a hemoglobina ela é formada por um radical M e por uma molécula de globina, né? Por moléculas de globina, tá bom? Essa ligação vai fazer o quê? A chamada hemoglobina, né? Hemoglobina, tá certo? Vocês descobriram que a gente é programado geneticamente para produzir um tipo de hemoglobina, que é a hemoglobina A1, né? Que se a gente não produzir essa hemoglobina A1, a gente vai ter o quê? A gente vai ter problemas, tá bom? Qualquer dúvidas a respeito disso aí, tá nas aulas gravadas aí para trás. É só você o quê? Acessar novamente a aula e dar uma olhada lá na hemoglobina, na hemácia, né? Hematogênese e hematogênese não tem aula gravada. Por quê? Porque a gente falou isso em sala de aula com vocês. Porém, no caderno de vocês está bem detalhado a respeito disso daí, tá bom? Depois disso, criancinhas, a gente começou a falar dos leucócitos ou glóbulos brancos, né? Eu falei para vocês que eles são responsáveis o quê? Pela defesa humoral e celular do nosso corpo. O que é a defesa humoral? A defesa humoral é quando a gente o quê? Produz anticorpos, né? E a defesa celular é quando a gente faz o quê? A fagocitose. Eu expliquei para vocês direitinho em sala de aula como é que é a fagocitose, né? Expliquei para vocês também como é que tem a formação desses anticorpos no nosso organismo, tá? E a gente descobriu que nós temos vários tipos de leucócitos no nosso corpo. Hemácia é só um tipo de hemácia, né? Agora os leucócitos não. O leucócito eu tenho o quê? Eu tenho uma variação muito grande de leucócitos. Quer dizer, muito grande também não, né? Muito grande entre aspas, tá? Eu tenho uma variação de leucócitos, né? E a gente começou a estudar cada um desses leucócitos. O primeiro que a gente estudou foi os neutrófilos, né? A gente viu que a gente tem neutrófilo segmentado e a gente tem um neutrófilo bastão. O neutrófilo bastão é o neutrófilo que mais jovem e o neutrófilo segmentado é o leucócito, neutrófilo mais o que? Mais maduro, né? Jovem é o bastão e o segmentado é o que? O mais maduro. Depois disso, pessoal, a gente passou a estudar os linfócitos, que foi o quê? Que foi a nossa última aula, né? Vocês descobriram que nós temos o linfócito T, o linfócito B, o linfócito citotóxico, natural killer, né? Quer dizer, os linfócitos eles vão ser responsáveis principalmente pela defesa humoral do nosso corpo, ou seja, pela produção de anticorpos. Os neutrófilos eles já estão mais associados que a defesa celular, né? A defesa celular, ou seja, para fazer o que é chamada fagocitose, né? A chamada fagocitose. E hoje, gente, a gente vai falar o que? A gente vai falar sobre os monócitos, tá? Os monócitos. É tranquilo, é uma célula fácil de ser estudada, né? De ser estudada, tá bom? Então vamos lá. Criancinhas, eu tô vendo no olho de vocês a alegria de estar aprendendo, né? A alegria de estar tendo novos conhecimentos. Pessoal, não fiquem só nessas aulas. Se você tiver curiosidade a respeito de qualquer um desses temas que eu falei ali superficialmente, volta nas aulas passadas, procurem na internet, pesquisem, né? Sejam curiosos, tá? Porque o professor ele dá uma linha para vocês. Vocês devem o quê? Vocês devem pesquisar mais, né? Buscar mais conhecimento, tá certo, pessoal? Não fique amarrado só nesse conhecimento aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Olha só, monócito. Bom, o que são esses monócitos? Primeiro, eles são as células do sistema imunológico. Todos os leucócitos, eles fazem parte do sistema imunológico. Por quê? O sistema imunológico é o quê? O nosso sistema de defesa do organismo. E os leucócitos são o quê? São as principais células, são
A principal forma de defesa do nosso organismo são os leucócitos. Como o monócito é um leucócito, então ele faz parte o quê? Do sistema imunológico do nosso corpo. Tá certo, criancinhas? Beleza. Olha só que legal. Os monócitos são os maiores leucócitos observados no esfregaço do sangue. Tá? Quando a gente faz aquele esfregaço, faz a coloração panótica, quando a gente vai observar lá no microscópio, a gente vai ver que o monócito é o maior leucócito que a gente vai ver. A gente vai ver que o núcleo dele é muito grande, né? Ele tem um núcleo, olha aqui, ovoide em forma de rim ou ferradura, tá? De rim ou ferradura, tá bom? Localizado na periferia do citoplasma, quer dizer, ele não está muito centralizado, ele está localizado o quê? Mais para o ladinho. Olha aqui a fotinha de um, ó, tá vendo? Ó, 2, tá vendo? Que parece que lembra um rim mesmo, ó, tá vendo? Então o núcleo dele é muito grande, né? E ele apresenta o quê? Essa forma de ferradura ou a forma o quê? A forma de um rim, né? De um rim, tá certo? Então vocês estão vendo que ele está mais para o cantinho, tá vendo? Ó, ele não está bem centralizado. E aí a gente começa já a diferenciar, né? O segmentado, ele apresenta o quê? Um núcleo com lóbulos, não é? O linfócito, ele apresenta um núcleo arredondado. E o monócito, ele vai apresentar esse núcleo, o quê? Em forma de rim, né? E é um núcleo muito, muito grande, tá? Como eu falei para vocês, o monócito, ele é o quê? Ele é a maior célula vista lá no esfregaço. É a maior célula também encontrada na nossa circulação, tá bom? Bom, os monócitos, eles fazem parte dos agranulócitos, né? Ou seja, no citoplasma dele não apresenta o quê? Grânulos. Não apresenta grânulos. Professor, nesse desenho aqui nós temos esses pontinhos brancos. Esses pontinhos brancos aqui não representam nada. São manchinhas, são vacúolos, não são o quê? Não são grânulos, tá? Os monócitos, eles são agranulócitos. Os linfócitos e os monócitos são o quê? Agranulócitos. Os neutrófilos, os basófilos e os eosinófilos são granulócitos. Então nós só temos 2 agranulócitos. Quais são os 2 agranulócitos? O monócito e o linfócito, né? Quer dizer, eles não têm grânulos no citoplasma. E o que é grânulos? Grânulos são pontinhos que você vai observar no citoplasma. Esses pontos, esses pontinhos, né, estão cheios de enzimas para fazerem o quê? Para exercerem a função da célula, tá? Bom, os monócitos, eles são células mieloides. O que é uma célula mieloide? Que ela é produzida e maturada aonde? Na medula óssea, né? Então, os monócitos, eles são produzidos e eles são maturados, ou eles amadurecem, eles crescem aonde? Dentro da medula óssea. E em seguida, eles vão ser o quê? Lançados na corrente sanguínea, tá? Existem outros leucócitos, por exemplo, os linfócitos, que eles crescem, são produzidos na medula óssea e depois eles vão lá para, por exemplo, um órgão igual o timo, né? E aí eles vão o quê? Vão amadurecer lá, né? Aí o linfócito, ele é linfóide, tá? Na verdade, só temos o linfócito como linfóide. Todos os outros são o quê? Mieloides, ou seja, são produzidos e amadurecidos aonde? Na medula óssea, criancinhas. Se eu estivesse na sala, eu ia perguntar, né? Ia perguntar para cada um de vocês e, obviamente, todo mundo ia responder. Eu tenho plena certeza disso daí, tá bom? Bom, pessoal, bora continuar aí? Olha só, o que acontece. Aqui eu coloquei, ó, ficou meio embaçada essa gravura aqui. Mas lembra que eu falei para vocês lá dos neutrófilos, né? Os neutrófilos tinham a célula tronco, né? A célula totipotente lá na medula óssea. Aí ele dá origem ao mieloblasto, promielócito, metamielócito. E aí esse vai dar origem ao quê? Ao basófilo, eosinófilo ou neutrófilo, né? O linfócito, ele tem a célula tronco lá da medula óssea, dá origem ao linfoblasto, e esse linfoblasto dá origem ao quê? Ao linfócito, né? Aí nós temos o quê? A célula tronco, ela vai dar origem ao monocitoblasto, tá?
monocitoblasto. E esse monocitoblasto da medula óssea, ele vai dar origem o quê? Ao monócito, tá? Então a evolução é essa aí, o monocitoblasto vai dar origem o quê? Ao monócito, né? Ao monócito, tá? Dê uma recordada na evolução dos neutrófilos, que é a mais importante para a gente, né? Na diferenciação lá dos neutrófilos. A gente tem que saber aquela sequência todinha das células, tá certo? Como que elas vão o quê? Desculpa aí, pessoal. Como que elas vão o quê? Como que elas vão surgir, tá bom? Isso aqui, ó, essa diferenciação aqui, onde eu estou passando o mouse, ela é o quê? Ela acontece dentro da medula óssea. Depois de ter acontecido isso na medula óssea, esse monócito ele vai ser lançado aonde? Na circulação sanguínea. Na circulação sanguínea. Olha só, pessoal, vamos ler esse slide aqui? Vamos ler nós dois esse slide aqui? Olha só, ó. Após sua origem e diferenciação, os monócitos movem-se para a corrente sanguínea e permanecem nela por algumas horas, até finalmente migrar para os tecidos, onde diferenciam-se em macrófagos. Dependendo da localização, os macrófagos recebem diferentes nomes, como microglia no sistema nervoso, células de Kupffer no fígado e células de Langerhans na epiderme, tá? Então, olha só, os monócitos, eles vão ficar na corrente sanguínea por algum tempo. Eles ficam lá, tá, algum tempo, e depois eles saem dessa corrente sanguínea e vão para o tecido. Lá no tecido, criancinhas, eles vão se transformar, se diferenciar, né, em macrófago. Tá? Então, dentro da corrente sanguínea, ele chama-se monócito. Saiu da corrente sanguínea, ele vai chamar o nome de macrófago. Dependendo do local, ele vai receber um nome diferente. Olha só, microglia no sistema nervoso, células de Kupffer no fígado e células de Langerhans, né, na epiderme, tá? Então, quer dizer, todos eles são o quê? São monócitos diferenciados, né? Na verdade, são uma espécie de macrófagos. Qual que é a função desses macrófagos? Esses macrófagos, a principal função deles é o quê? É a fagocitose, tá? É a primeira linha de defesa do organismo. Então, eles são o quê? Eles vão fazer fagocitose em todo e qualquer corpo estranho que existe no nosso organismo. Inclusive, alguns desses macrófagos conseguem até combater algumas células cancerígenas também, né? Conseguem eliminar essas células cancerígenas, como a NK, né? Como o linfócito NK, o natural killer, tá certo? Então, os macrófagos são responsáveis o quê? Pela fagocitose, pela eliminação de estruturas estranhas, pela defesa o quê? Pela defesa celular. Aonde vão estar essas substâncias estranhas? Vão estar aonde? Nos tecidos, né? Dependendo do tecido, esses macrófagos vão receber o quê? Nomes diferentes, tá? Diferentes. Outra coisa que o macrófago faz é o seguinte, ele vem, captura a substância estranha e mostra ela o quê? Para o linfócito. Leva ela lá no linfócito para o linfócito que reconhecer aquele antígeno, reconhecer aquela substância estranha e começar o quê? E começar a produzir anticorpos. Então, ó, o macrófago vem, engloba essa substância estranha e leva para onde? Leva lá para o linfócito. O linfócito ele vai reconhecer essa estrutura estranha e vai produzir o quê? Anticorpos para matar o quê? Para matar, destruir todas as outras substâncias estranhas que estejam presentes ali no nosso corpo, que sejam igual a este antígeno. Tá certo, criancinhas? Então, essa é a função dos monócitos. Eles vão para o tecido, saem da corrente sanguínea, vão para o tecido e lá se transformam em macrófagos. E esses macrófagos são responsáveis pela fagocitose, ou seja, pela defesa celular do nosso organismo. Ok, criancinhas? Por isso que a gente tem o quê? Poucos macrófagos na nossa circulação. A maioria desses macrófagos estão aonde? No tecido, né? No tecido. Ok, criancinhas? Bom,
Olha só, normalmente a gente tem o quê? De 2 a 10% de monócitos no nosso corpo. Tá vendo como é que eu falei para vocês que era pouco? De 2 a 10%, né? Do total de leucócitos, de 2 a 10%. E de 90 a 900 por milímetro cúbico de leucócitos. Lembra, ó, isso aqui é o valor, professor de prática já deve ter ensinado isso para vocês. Gente, aquele professor de prática de vocês, de laboratório, gente fina aquele cara. Gosto muito dele, tá bom? Então, olha só. O que acontece? Esse aqui é o valor relativo e esse outro aqui é o valor o quê? O valor absoluto, né? Então, nós temos o valor relativo e nós temos o valor absoluto, tá bom? Olha só, criancinhas, o aumento de monócitos nós vamos chamar de monocitose. Então, se eu tiver mais de 10% de monócitos, na corrente sanguínea, eu vou dizer que o indivíduo tem uma monocitose, né? Quando é que eu encontro monocitose? Olha só, principalmente infecções crônicas, né? Como, por exemplo, a tuberculose. Tuberculose é uma infecção crônica, né? Alguns tipos de câncer, como por exemplo, leucemia e mieloma múltiplo, né? Leucemia é uma espécie de câncer, é um câncer no sangue, e mieloma múltiplo também é o que? É um câncer, tá bom? E em doenças o que? Autoimunes, como artrite reumatoide e lúpus, tá certo? Então eles são encontrados nesses casos aqui, principalmente nesses casos. Mas você pode ter o que? Outros casos de monocitose, né? Outros casos de monocitose também, tá bom? Bom, pessoal, a diminuição do número de monócitos chama monocitopenia, tá? Lembra que eu falei para vocês? Tudo que termina em penia significa o quê? Diminuição. Citose significa o quê? Aumento, né? Então, a monocitopenia, ou seja, a diminuição do número de monócitos, tá? Ela pode acontecer o quê? Quando o indivíduo ele tem uma deficiência imunitária, ou seja, quando a imunidade dele está baixa, tá? Imunidade muito baixa, né? Você vai ter o quê? Você vai ter uma monocitopenia. O que causa imunidade baixa? Por exemplo, o estresse, né? O estresse. Por exemplo, o estresse, como eu estou agora estressado, né? Estou estressado porque eu estou morrendo de saudade de vocês e não posso vê-los, né? Porque nós estamos em quarentena, tá bom? Então, quer dizer, provavelmente eu estou com uma monocitopenia, ou seja, uma diminuição do número de monócitos, né? Outra coisa que pode causar essa diminuição é a aplasia de medula. O que é a aplasia de medula? É quando a medula óssea ela para de produzir o quê? As células sanguíneas, né? Isso chama-se aplasia de medula. É uma situação que muito grave para o nosso organismo, tá? E tratamentos com quimioterapia. Por quê? Porque o tratamento com quimioterapia é o quê? Além de matar as células cancerígenas, eles também vão matar esses quimioterápicos, eles também vão matar o quê? As células boas, né? E vão atuar principalmente lá na medula óssea, que é uma grande produtora o quê? De células. Tá certo, criancinhas? Entendidos? Então, isso aí é o quê? Mais uma célula sanguínea que vocês estão conhecendo, que são os monócitos. A gente conheceu os neutrófilos. Pera aí. Na verdade, a gente já conheceu as hemácias. Aí a gente passou para os leucócitos, né? Aí a gente conheceu o neutrófilo segmentado, a gente conheceu o neutrófilo bastão, a gente conheceu o linfócito e agora a gente conheceu o quê? O monócito, tá bom? Bom, pessoal, nossa aula sempre é composta o quê? Dessa videoaula, que vocês estão chegando aqui ao final dela, né? É composta também o quê? Por um texto. Esse texto vocês devem resumir e passar para o caderno. Assim que voltarmos, a gente vai o quê? Vai observar, dar visto nesse caderno de vocês. E também um questionário que está lá na plataforma. Esse questionário vocês devem o quê? Responder esse questionário. Tá ok, criancinhas? Dúvidas? Algum ponto obscuro que vocês queiram debater? Não, né? Só na hora da prova, tá? Eu estou imaginando vocês já, na hora que eu falo essa frase, vocês já devem o quê? Metade da turma já foi embora, não é verdade? Ok, então, pessoal, um abraço para vocês.
e até a próxima!